Olha, talvez um dos sentimentos que mais predominam nas pessoas, eu não posso dizer em toda a humanidade, mas pelo menos no mundo ocidental que abrange toda a Europa e as Américas, o mundo ocidental que ele é cheio de variedades culturais, miscigenações culturais, que tem um forte anseio capitalista de aquisição, de posse. Talvez a maior dificuldade que tem nos cristãos ocidentais, independente se ele vive num país de primeiro mundo ou terceiro mundo, é de estar satisfeito. É de estar plenamente satisfeito com Deus. Essa dificuldade se dá por muitos fatores e que impede dessas pessoas realmente estarem alegres. Alegria no sentido mais pleno do que isso significa. Há uma grande dificuldade dos cristãos viverem uma vida alegre. A alegria é uma das propostas do reino de Deus dentro daqueles que estão realizados. A irrealização, a insatisfação, a falta de ser completo nunca permitirá uma vida alegre. Entenda que a alegria não tem vínculo com a vida tranquila e nem as realizações humanas. Alegria, como sentimento, ele é tão subjetivo, porque é muito comum, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver vídeos, de crianças no meio da África, no chão batido, casa de sapê, dançando, sabe, com uma alegria. Esse dia para trás eu vi um vídeo assim, em que as crianças, você olhava assim, que alegria é essa? A subjetividade da satisfação. Olha, você hoje, por exemplo, tem muito mais do que você teve na sua infância. Volta e meia vem um saudosismo de quando você era criança, mas você não tinha as coisas. Você não tinha internet, você não tinha carro, você não tinha TV colorida. Mas você olha para trás e parece que existe algum teor naquela vida que, por mais que você se complete com alguma coisa, você tem saudade. Porque a mente inocente, porque quando você é criança, você tem uma mente inocente, você não tem a proporção das situações. Os adultos daquela época já passavam aflições. Mas você tem a alegria de pensar que a vida era assim, assado, enfim. Mas você não tinha coisas. Mas existia uma alegria naquela infância sem nada, brincando ali com um pneu, fazendo casinha de terra, bonequinho com caroço de abacate, uma alegria ali. A alegria como sentimento, ela é subjetiva. Você vai ter pessoas na Europa se enforcando do lado de suas lareiras, enquanto você tem crianças com fome dançando de alegria na África. Porque a alegria é subjetiva. A humanidade está se acabando em tristeza. Isso é um fato. As pessoas são tristes. A vida delas são tristes. E esta ausência de uma alegria real, não momentânea, não uma alegria porque eu ganhei um presente, não uma alegria porque eu consegui um emprego, não uma alegria porque eu realizei um desejo, mas uma satisfação. Porque a alegria do reino de Deus, ela não é um sentimento circunstancial, subjetivo. Ele é um fato dentro de uma boa consciência. Um fato. Existe uma consciência de um indivíduo que não muda dentro de um fato. E talvez
boa parte dos cristãos da nossa geração são tristes. São tristes. Eles não têm uma alegria permanente, porque a alegria deles, dos cristãos, estão nas realizações de suas expectativas. Tais expectativas não alcançadas, eles se tornam tristes, apáticos, emocionalmente, mentalmente, psicologicamente vencidos. Eles são derrotados duplamente pela frustração do não alcançar as suas expectativas e depois por não se enxergarem capazes de buscar essas expectativas, e por isso que a sua tristeza vai tomando proporção. Porque a grande maioria da humanidade é como um ratinho numa roda. A sensação que está alcançando alguma coisa, mas mal sabe ele que ele está passando sobre os mesmos lugares o tempo todo. E chega um tempo que isso cansa. Mas tem alguma coisa dentro da vida cristã, um elemento na vida cristã, que produz, sim, satisfação. Satisfação enquanto realização, e realização trazendo alegria. Se isso não houver, o Evangelho, em sua essência, ele é frustrante. Mas não é assim. Existe alegria no Evangelho de Jesus Cristo. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Salmo de número 51. O Salmo 51, o verso de número 12. Diz assim: torna a dar-me alegria da tua, sustenta-me com espírito voluntário. Vamos ler esse versículo todo mundo junto? 1, 2, 3. Mais uma vez. Vamos orar? Ó Deus, Tu és exatamente quem diz ser. Não há sombra de variação. A Tua natureza é inconfundível, indescritível, mas inconfundível. Ó Deus, não há vocabulário na terra entre os homens, através dos milênios, que possam agrupar, ó Deus, verbos, adjetivos, que possam intitular todos os seus atributos. É impossível. O Senhor é insondável, imedível, incalculável. Ó Deus, e a Ti, ó Pai, eu peço, dê-me a oportunidade, ó Pai, neste momento, ó Deus tão grandioso, de falar aos meus irmãos. Ó Deus, de falar a cada cristão que está aqui hoje, a cada servo do Senhor. É possível resgatar satisfação em Ti, alegria em Ti. Em nome de Jesus. Amém. O salmista Davi, e ainda não vou entrar no contexto desse salmo, mas enfatizar uma solicitação que ele faz sobre retornar alegria na salvação. Com certeza a perspectiva de Davi sobre salvação era uma:
Mas para nós, em que contemplamos a graça de seu Filho, do Senhor Jesus, a salvação tem uma característica muito mais espiritual. As linguagens dos salmos para a salvação normalmente está sempre de acordo com as afrontas que eles vivem, mas ali é um paralelo para revelar a verdadeira salvação, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. E é possível que crentes piedosos, crentes voluntariamente servos de Deus, possam ao longo do tempo, ao longo da sua caminhada, se embaralhar em tantas adversidades e como ataduras e correntes, não terem forças físicas, emocionais, psicológicas, para confrontar as suas próprias demandas, e ainda que crentes em Jesus se encontrarem tristes. Profundamente tristes porque eles passam a olhar ao contexto da sua vida, e quando eles começam a fazer um diagnóstico da sua vida, de suas expectativas, de seus anseios, de seus desejos, eles começam a fazer uma avaliação, e quando as coisas não são respondidas dentro de suas expectativas, que são naturais, é natural do ser humano ter expectativas, por eles não serem atendidos em suas expectativas, eles são tomados ao longo do tempo por profunda frustração. A frustração é um sentimento de amarras, porque a frustração é um sentimento de incompetência, é um sentimento voltado à ideia de má escolhas, de imerecimento e de outra coisa. O selo da frustração é a incapacidade até de alcançar. Lógico, eu estou falando nisso sobre as demandas que nós temos na vida. Poxa, o jovem tem a demanda e o desejo, por exemplo, de casar, a jovem de arrumar um rapaz dentro de suas expectativas dessas, construída dentro da sua cosmovisão cristã. Ele já criou um padrão de um homem que ela espera. Da mesma sorte, o rapaz, ao conviver com a verdade de Deus e o Evangelho, suas orientações, ele já gerou uma expectativa, um padrão. E ao longo do tempo, as pessoas vão se frustrando de várias formas. Na questão do relacionamento, vida profissional. Poxa, eu tenho expectativa de quando eu tiver meus 25 anos, eu tenha um salário razoável, em que eu possa manter tranquilamente a minha casa, e que eu possa, com isso, ter aquisições em que eu vou suprir as necessidades fundamentais. Aos 30 anos eu quero ter resolvido questões como moradia fixa, capacidade de translado, locomoção. Eu quero ter, as pessoas pensam aos 30 e poucos anos já ter viajado bastante, ter tido a experiência de visitar lugares, e as pessoas vão acumulando inúmeras frustrações. E hoje eu estou falando exclusivamente para cristãos, para crentes. Hoje é uma mensagem exclusivamente para crente, o homem crente, a mulher crente, o jovem crente. Mesmo que esta pessoa tenha convicções, como Cristo morreu na cruz do Calvário, é uma convicção. Ele ressuscitou, é uma convicção. Eu não estou falando sobre obediência, estou falando sobre convicção. Porque pode estar comprometido o fator obediência da sua vida, mas pode haver, dentro da percepção cristã, que isso é um fato. Talvez você não seja um exímio obediente no Evangelho, mas a título de consciência, para você é um fato: Jesus morreu.
Jesus Cristo ressuscitou. Ele é meu único Salvador. Isso é um fato. É um fato. Está na consciência, na mente, na razoabilidade, naquilo que é razoável na consciência de cristãos, quer seja exímios, obedientes, cuidadosos, piedosos, ou aqueles que ainda que sejam relapsos, aqueles que ainda não são tão dedicados. Fato é que na mente deles, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo é o Filho de Deus. Se alguém ofender o princípio do Evangelho, o entristece, o magoa, e ele se encontra como alguém que foi afetado pela ofensa feita à sua fé, mesmo que ele não seja um exímio defensor ou bom testemunhador dessa fé. Então esse é o primeiro fator. Esta pessoa que crê que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo ressuscitou, ele vai tendo acúmulos de frustrações na sua vida. E mesmo que ele pense em salvação e tenha até as convicções dessa salvação no decorrer da sua vida, ele se depara em uma situação que os acúmulos de sua frustração, ou de suas frustrações, por ser acúmulo, é plural, acúmulo de suas frustrações, esse indivíduo não tenha tanta ou a devida expectativa de vida eterna. E o que isso significa? Que nem sempre a mente dele está pensando em vida eterna. Momento do seu dia, da sua vida, a única coisa que a cabeça dele pensa é nas suas frustrações, problemas e adversidades. É interessante que para o servo de Deus, o Salmo 100 exige que a alegria seja o fator crucial para que alguém sirva a Deus. Não dá nem para chamar de serviço a Deus sem alegria. Olha aqui, Salmo 100. O verso de número 2. Vou contar até 3, todo mundo vai ler comigo. Salmo 100, verso 2. 1, 2, 3. Então o salmista está dizendo que nós temos que servir ao Senhor de que forma? Ele está vinculando a alegria como o combustível para um bom serviço ao reino de Deus. Um triste prestará um mau serviço ao reino de Deus. Então, talvez nós estamos encontrando problemas que notificam o motivo pela qual pessoas não têm predisposição para servir dentro do reino de Deus, no corpo. Ele olha e não vê absolutamente nada que ele se sinta atraído a realizar em prol do reino, porque há um fator de combustão para isso acontecer. Tem que ter alegria. Tomado por tristeza, ninguém servirá a Deus de forma exímia e cuidadosa. Porque o serviço a Deus é uma resposta a uma satisfação. Alguém só pode servir a Deus a esse nível como resposta a uma satisfação. Quando alguém está plenamente satisfeito com aquilo e através daquilo, dessa satisfação, ele opera para o reino de Deus. Basicamente é isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, quando ele vai dizer que aqueles que vivam para si, aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. A alegria de viver para Cristo, ou viver para Cristo, é resultado de plena alegria naquilo que Cristo fez. Nós estamos vivendo uma geração triste. Olha, a salvação tem se tornado uma coisa triste.
congregar, uma coisa melancólica. Ninguém nem está tão vivendo em Deus, está sobrevivendo. É uma tentativa de sobrevida. E aquela tão famosa esperança de salvação, nada mais se tornou do que uma pessoa em meio a um furacão e tempestade de adversidades, segurando num graveto, pedindo para que ele não se rompa. Alegria é fundamental. E não é alegria subjetiva. Eu falei da alegria subjetiva. O que faz uma criança pobre no meio da África saltar de alegria e brincar de alegria? Porque ela não tem as demandas de um europeu capitalista cheio de coisas. Ele não tem essas demandas. Ele não vai ficar triste porque ele não tem um videogame. Ele não vai ficar triste porque esse ano ele não passeou, ele não viajou. São demandas que são superficiais e subjetivas. Já viu pessoas que ficam tristes porque o pai não deu o tênis que ele queria. Essa criança não vai sofrer essas frustrações mesquinhas. Comeu, bebeu, está com os amigos, está com os irmãos, está com a família, para ele está de bom tamanho, ele vai dançar. Essa alegria é subjetiva. Agora, se ele não tiver comida, ele pode ficar triste. Mas eu não estou falando da alegria subjetiva circunstancial, eu estou falando de uma alegria da realização da salvação. Algo me realiza. Realização. Você já parou para pensar sobre esta palavra realização? Sabe o que significa realização? É algo se tornando real. Sabe o que é algo real? A melhor palavra para definir algo real é algo que é concreto. Por que o rei é chamado de rei ou realeza? Porque é algo concreto. Não tem como tirar isso dele. Ele é um monarca. Ele está com a coroa. Ele é real. Ele é uma realeza, algo concreto. Então, a salvação precisa ser algo real. Porque se não for real, você não se realiza nela. Se a salvação for só uma perspectiva religiosa, evangélica, dentro da tomada só de um ato religioso, a salvação também seria uma outra coisa subjetiva. Por não ser real, ela não te realiza. E como que a salvação pode ser tomada de alguém, se isso fosse possível? A salvação mesmo, a real, ela não é tomada. O que é tirado das pessoas é sua ideia de salvação, porque quando a frustração é muito maior, elas deixam tudo concernente àquela ideia de salvação, que não era real, porque não o realizava. Olha, é uma linda ideia, essa ideia de salvação. Poxa, olha que coisa linda. Deus olha para nós, vem e perdoa os nossos pecados, morre, ressuscita, nosso nome no livro da vida. Agora é só aguardarmos o dia que Ele vai vir e vai nos buscar. Isto resumidamente, é uma coisa maravilhosa. Porém, se só tiver na sua racionalidade intelectual, religiosa, você vai se deparar com a afronta da vida, sucumbir isso. E aquilo que não era tão real na sua consciência, nunca pôde te realizar o suficiente. A tristeza que as pessoas têm. Paulo fala, de adversidades, que a gente sofreria tantas adversidades, tribulação. Em Romanos ele chega a dizer assim,
que nós iríamos passar tribulação. Em Coríntios ele fala, né, sobre as etapas disso. Ele chega a dizer, olha, em muitos momentos somos atribulados e tal. Em Romanos ele chega a dizer, a tribulação vai cooperar até para o nosso aperfeiçoamento. Não é assim que ele fala em Romanos capítulo 5? Que ele vai falar que essa tribulação vai produzir experiência, a experiência, a paciência, a paciência, a esperança. Ele começa a dizer sobre concretização. Então, na vida de um cristão realizado, a aprovação só tem um fim, um indulto. É só realizá-lo, ou é só aperfeiçoá-lo. Toda a diversidade que Paulo fala das suas experiências, toda a inscrição de Lucas em Atos da perseguição apostólica, tudo que você vê os apóstolos vivendo, você não vê Paulo abatido, aquilo que nós chamamos, né, de abatidos na fé. Você vê o Paulo com uma convicção tão grande, que quando tudo começa a concluir na vida dele, ele chega assim, eu concluí a carreira e cheguei até aqui preservando, guardando a fé. Agora só me resta a coroa da vida. E quem era esse homem? Homem que enfrentou prisões, açoite, pedras, naufrágios, e ainda sofreu uma morte terrível. E como diz o livro de Atos, morando de aluguel ainda. Ele diz assim, eu completei tudo que eu tinha que completar, agora eu tenho uma coisa intomável, é a coroa da vida, a realização de tudo. Então, me preocupa o fato que existe, eu estou vivendo, presenciando, uma geração inteira. Se eles não estão entorpecidos com a modinha religiosa da sua época, worship, cultinho de jovem com trenzinho, se eles não estão drogados, entorpecidos com estas coisas, eles estão tristes, são tristes, é uma vida triste, de um evangelho triste, de uma oração triste. O que diz em Tiago, de falar converter alegria em tristeza, vosso riso em pranto, está falando da minha satisfação no pecado, e não da minha satisfação em Cristo. Aquela alegria subjetiva. Por exemplo, você acha que um ladrão, ele fica alegre quando ele consegue assaltar muito bem um banco? Sim ou não? Ou ele fica triste? Alegre. As nossas realizações na carne deveria ser motivo de tristeza, para que ali Deus possa nos exaltar em nosso arrependimento. Mas a alegria da salvação precisa ser uma real convicção, ou uma realização. Uma realização. Mas como eu disse, é comum. Eu já estive triste. Tristeza já tomou tanto meu coração, tanto o meu coração, por mais que eu olhasse e dissesse, Cristo que salva, Cristo vai vir um dia, mas houve momentos em que eu olhei tanto para a minha vida, e tanto como as coisas são difíceis, e elas são difíceis, e quando eu me deparei com a falta de alguma promessa de facilitação dessa vida, aí que a tristeza tomou conta, porque junto com a tristeza, com a frustração, sabe o que vinha? O medo de não alcançar coisas que eu precisava alcançar, de não cumprir coisas que eu precisava cumprir. Crente em Jesus Cristo, nunca tive dúvida de que Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia e jamais fugiu do meu coração ou da minha mente a consciência de uma eternidade em Deus.
Mas sim, houve inúmeros momentos na minha vida em que a tristeza falou mais alto. E por mais que eu sabia, a tristeza falou mais alto. Mas eu tenho arrumado caminho para isso. E o motivo que eu quero falar sobre a alegria da salvação com vocês é porque, sim, eu posso te falar, tem sim um caminho para isso. Tem como sermos plenamente realizados. E hoje eu quero falar desse caminho. A primeira coisa que você precisa entender é que o caminho da nossa alegria é quando você dá a devida atenção ao que Jesus fala. Não é o que Jesus fala ao teu ouvido, fala ao teu coração, não é nada dessas coisas também que é subjetivas, mas real. Aonde tá as palavras de Jesus? Aqui, ó. Então a primeira coisa é isso aqui, ó. Vem aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 15. João capítulo de número 15, verso de número 11. Diz assim, olha, Jesus vai dizer, tenho-vos dito isso para o quê? A minha alegria permaneça em? E a vossa alegria seja o quê? Completa. Bom, Jesus disse as coisas que ele disse, olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são o ramo, sem mim vocês não podem fazer nada. Ele vai dizer assim, o nome do meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, tudo que ele vem falando desde o capítulo 13, 14, 15, ele avança no 16 e termina no 17, tudo que ele está dizendo, ele conclui isso aqui, ó, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em? As palavras do Senhor Jesus Cristo é alegria em nós. Alegria em nós. As pessoas vão dizer coisas que nos ofendem, nós vamos viver coisas que nos entristecem, mas a atenção que nós damos à expressão verbal transcrita no Evangelho do propósito do Senhor Jesus Cristo é alegria no nosso coração. Se você quer restaurar a alegria da salvação, a primeira coisa que eu te digo, volte a dar a atenção devida ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele disse, estas coisas eu disse para vocês, para que a minha alegria permaneça, e a vossa alegria seja o quê? Completa. Eu preciso completar a alegria de vocês com minhas palavras. E as palavras dele, os irmãos estudaram aqui em Mateus capítulo de número 5, as bem-aventuranças, e ele vai avançando, inúmeras coisas, vós sois a luz do mundo, o sal da terra, ele vai falar sobre a lei, em que ele vai dizer, olha, ame os vossos inimigos, ele começa a ensinar um monte de coisa, ele fala como jejuar, ele fala como orar, ele fala um monte de coisa, essas coisas eu vos digo, para que a alegria de vocês sejam verdadeiras e completas. Os discípulos no caminho de Emaús, ouvindo o Senhor Jesus ressuscitado, falando com eles, ele diz, porventura não ardiam os nossos corações, quando ele no caminho nos abria as Escrituras, esse calor, sabe, esse aceso do coração, esse fervor do coração, é proveniente das palavras de Jesus. Coma esta palavra, leia, examine ela, veja o que Jesus disse, o que ele está querendo dizer a você. Tem assim momentos da individualidade da fé, como ele diz em Mateus capítulo 5, entra para o teu aposento, existem aspectos da individualidade da fé, veja na sua pessoa o que você precisa ler, examinar, do que Jesus disse, que te trará alegria.
Ele diz: eu vou, mas vos preparei lugar, para onde estiver vós estáis também. O Evangelho de Jesus, leia o que em Mateus Jesus disse, leia o que Marcos, o que Jesus disse. E para não ficar só na verbalização, tenha todas as Escrituras como palavra de Deus, e leia nos Salmos o que Jesus disse, leia na lei de Moisés o que Jesus disse, leia nos profetas, leia as Escrituras e veja o que Jesus disse, que alegria Ele completa através de sua palavra. Você não terá caminho de alegria no reino de Deus sem relação com as Escrituras. Vou dizer de novo, você jamais terá alegria, jamais, isso aqui é incondicional. Não tem como tirar, ou seja, isso aqui é condicional, melhor dizendo, não tem como tirar dessa situação, é condicional. Não tem como você ter alegria como cristão se você não tem amor pela palavra de Deus. Eu falo amor como apego, amor com a palavra que é afrontosa à sua natureza caída, falida e limitada. Amor de ler, de examinar, de debruçar por cima. Ao ponto que as coisas que eu estou dizendo para você, que eu consegui enxergar dentro dessa mesma palavra, você enxergue também. Coisas como: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Ele disse: eu venci o mundo. O pecado não tem mais poder, a escravidão não tem mais poder. Eu venci. No mundo tereis aflição. Ele diz: olha, peço que não os tire do mundo, mas os livre do mal, da tentação do pecado e da queda. Então a primeira coisa é: ouça as palavras do Senhor Jesus. Abandonou as Escrituras, você não olha para ela, ela não te acrescenta absolutamente nada, mas você não terá alegria. A sua tristeza, ela será volátil, crescente, decrescente, mas sempre estará ali uma vida triste, um cristão triste, indo triste para um culto triste, para uma oração triste, voltando para uma vida triste. E em vez de sobre a sua cabeça um diadema de salvação, terá uma nuvem negra de tristeza. As palavras de Jesus. Sobre o Evangelho, vem cá em 1 João comigo. Ó. 1 João, capítulo de número 1. Primeiro João capítulo de número 1, verso de número 4. Ele diz assim: estas coisas vos escrevemos para que alegria ou gozo se cumpra, se realize. Cumprir aqui é realizar, se torne real. A vossa alegria se torne real. Ele está dizendo assim: estou escrevendo essas coisas que ele primeiro introduziu do versículo 1 até o verso 3 e que ele vai desenvolver do verso 5 até o final da carta. Ele está dizendo o seguinte: estas coisas é para que a alegria de vocês se realizem. O capítulo 1 até o versículo 3, ele introduz a natureza de Cristo. Ele fala até o versículo de número 7 sobre estarmos em Cristo. O versículo 8 ao versículo 10, ele deixa incondicional a natureza de pecado e que precisa ter uma vida de confissão. Capítulo 2, ele já fala: temos Cristo como advogado e mediador de nossas causas de arrependimento. Aí ele vai desenvolvendo no capítulo 2 a condição do amor.
a condição de filhos no capítulo de número 3, ele alerta para os falsos profetas, aí ele vai à fé em Jesus Cristo, viver uma vida em Jesus Cristo nos trará boas consequências, fala da oração, ele fala de tudo. Então está dizendo, eu estou escrevendo essas coisas para que a alegria de vocês se realizem. O que eu quero dizer com isso? Que as cartas apostólicas, a doutrina apostólica também é coisa para o teu gozo. Veja que Paulo fala sobre oração, veja que Paulo fala sobre fé, veja que os apóstolos falam sobre servir ao próximo, amar, cuidar, congregar. Há um monte de características para completar o nosso gozo. Imagine que João estava escrevendo para um público em algum lugar, porque ele entende que as palavras de consolo e doutrina que ele vai lançar, vai ser alegria para eles. Quem sou eu, longe de mim, me igualar em qualquer aspecto apostólico de Paulo, Pedro, João ou qualquer outro homem. Mas eu quero te dizer que a mensagem pastoral, a pregação do evangelho, também precisa ser elemento que você precisa capturar como alegria para o teu coração. Quando vem uma correção do púlpito que vai de encontro às suas características de desobediência e características que confrontam o evangelho, quando essas coisas vêm, você precisa entender que esta correção e essa adversidade você precisa capturar para o teu coração como uma palavra de alegria. Se Deus me corrigiu, porque eu me enquadro em Hebreus capítulo de número 12, que ele só corrige o filho que ama. Mas até a correção é ruim. Mas no mesmo capítulo diz que toda correção, em primeiro momento, parece ser um motivo de tristeza. Mas depois, traz grande alegria. Vamos ver isso aqui. Hebreus. Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus 12, verso de número 11. Hebreus 12, 11 diz assim: na verdade, toda correção ao seu presente não parece ser o quê? Gozo, senão de tristeza. Depois produz fruto pacífico de justiça, nos exercitando por elas. E o que ele está querendo dizer? Olha, que a correção de Deus no primeiro momento não é alegria, não parece alegria, mas tristeza. Mas o que ele vai produzir nisso é uma realização em nós. Então, assim como o apóstolo Paulo, Pedro e os demais irmãos que orientavam a igreja entre muitas doutrinas com correção, admoestação, eu te digo, se você não pegar as orientações dadas nessas reuniões, enquanto palavra de Deus, enquanto evangelho sendo pregado, do ponto de vista que isto é uma exortação do reino de Deus para você, se você não atrair isso para o teu coração como um motivo do teu aperfeiçoamento, você não terá alegria. Deus me corrige porque Ele me considera filho. Algumas coisas são tão tratadas que parece que estão sendo direcionadas a nós. Isso significa nada mais, nada menos que um pleno cuidado de Deus na doutrina e na orientação e na admoestação de seus filhos, de forma muito pessoal. É por isso que às vezes uma pregação coletivista como essa vai atingir indivíduos em questões bem específicas da vida deles. E sim, Deus quis falar com ele e orientar a vida dele, porque Deus quer corrigi-lo. Isto é amor. Isso tem que ser motivo de alegria. Deus poderia me abandonar no meu pecado, Deus poderia me abandonar na minha ignorância, Deus poderia virar as costas para mim, mas Ele faz questão de, dentro de uma reunião como essa, falar a mim e quase falar o meu nome em minhas dificuldades, para me alertar e dizer: eu quero que você se corrige. Isso tem que ser capturado no meu coração como amor. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se complete. Ou estas coisas eu prego para vocês, para que o vosso gozo se complete. Então a primeira coisa é a palavra. A palavra. A segunda coisa é a mensagem. É a mensagem do evangelho, que é
catalisada pelas Escrituras, é a palavra de Deus que catalisa tudo isso, é a mensagem pregada, nutrida pelas Escrituras, que vai catalisar em você a verdade do reino. E você vai amar isso. Isso vai ser como um pavio aceso que fumega dentro do teu coração. É um fervor, é um calor, é algo que te inflama a querer mais de Deus na sua vida, querer servi-lo mais. É algo que inflama o teu coração. A mensagem vai como se fosse um ardor, é um calor, é um queimor que acende o teu coração. Através disso vem a alegria. Outra coisa fundamental para que você não viva um cristianismo triste. É o grande investimento de Deus chamado Espírito Santo. O que seria da igreja sem o Espírito Santo? O que seria de nós sem o Espírito Santo? Eu passaria horas e dias descrevendo atributos que definem quem Ele é, como aquele que nos guia na verdade, aquele que para nós é o consolador, o advogado, aquele que para nós também é o selo de Deus. Há muitas definições sobre a pessoa do Espírito Santo, mas existe algo que Ele produz na igreja, nos salvos, e que Ele precisa estar abundante na vida do salvo para que Ele produza isso. Vá comigo em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo de número 14. Romanos 14, o verso de número 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz e o que mais? Paz e o que mais? Alegria no Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa de Deus dentro de uma pessoa que sou eu. Nós estamos falando do agente mais profundo do universo, do ser mais completo, dado a nós para o nosso aperfeiçoamento. Ele nos guiaria na verdade, convenceria do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos daria dons, não é assim? Deu dons aos apóstolos, deu dons à igreja primitiva, também tem dado dom à igreja ao longo do tempo. Ele separa muitos dentro do corpo para muitas funções pela obra do Espírito, os dons que Ele tem dado. Mas uma coisa fundamental, a abundância do Espírito Santo, ela realiza o homem. Ao ponto que o reino de Deus não tem a ver com nenhuma realização, como satisfação em comida, em bebida, ou qualquer outro elemento que o torne cheio, empazinado. Não é nem comida e nem bebida, mas é paz, que é aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário entre nós e Deus, e alegria. No quê? No Espírito. Aonde o Espírito Santo está, ali há liberdade. O cativeiro foi arrancado. Qual é o sentimento de um prisioneiro que sai de uma sentença eterna? Qual é o sentimento de uma pessoa que estava no corredor da morte, para uma cadeira elétrica, ou para um tiro fulminante, e recebe naquele momento, imediatamente, o cancelamento de sua sentença? Qual o sentimento que o dominaria? O Espírito Santo nos convence disso. E Ele precisa ser a pessoa de Deus, aquele consolador, pela qual Deus vai nos dar profunda alegria. Nós sabemos que o Espírito Santo não é aquele que faz gritar, que faz rodar, que faz cair, mas o que Ele faz então? Eu sei que Ele não faz gritar, não faz rodar, não faz pular, não faz derrubar a cadeira, não faz essa estribeira toda. Mas o que Ele faz então? O que Ele faz? Ele realiza o salvo. Ele é a certeza de Deus. Ele é tudo que Deus é, condensado numa figura, numa estrutura tão pequena que sou eu.
Ele é o propósito de Deus desde a criação. A primeira transcrição lá nos livros de Moisés, em Gênesis, é dizer que ele pairava sobre a face das águas. Agora ele não está andando pela face das águas, agora ele tem morada. Em 1 Coríntios 6 diz que vós sois o templo do Espírito de Deus, e ele habita em vós. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é viagem, não é casa, não é carro. Não são essas realizações, mas alegria no Espírito. Como que alguém que não tem absolutamente nada do que os outros têm está realizado? Ou ele é uma pessoa profundamente medíocre diante da sua sociedade, ou ele é uma pessoa profundamente realizada em Deus, com perspectivas muito maiores, ao ponto que as coisas que essa sociedade tem não o satisfaz. O sentimento asafiano não pode existir no coração da igreja. Não podemos olhar para esse mundo e dizer: olha as coisas que eles têm, olha como são prósperos, olha, as pessoas têm, olha, tem funcionário crente que tem inveja de seu patrão descrente. Ele acha, não, ele está ganhando dinheiro em cima de mim. Ele tem inveja, porque o patrão não precisa ficar o horário todo. Ele chega às 7 horas, o patrão chega às 9 horas. Patrão. Tem crente que tem essa cabeça. O patrão fala assim: deu 2 horas, quero ir embora. Fala: eu tenho que ficar aqui até 6 horas. O crente, ele é medíocre a tal ponto. É um sentimento asafiano. Sabe, aquilo que tomou o coração de Asaf, dizendo assim: olha para a vida deles. Eles têm coisas. Crentes que vivem a ilusão das redes sociais, que alguém, porque tirou uma foto em uma viagem em algum lugar, ele fala: poxa, fulano está viajando e eu aqui lenhando o meu trabalho. Os homens mais ricos do mundo não tem um crente, não tem um que serve a Deus. Bilionários, um homem só, ele tem o equivalente ao PIB de quase um continente africano inteiro. Um homem só. Não serve a Deus, não tem temor de Deus, não deseja Deus, sequer sabe quem é. Mas tem um cristão devoto, dedicado, lá no sul da África, lá no meio da Bósnia, da Etiópia, lá em Ruanda. Existe um cristão que tem só uma refeição por dia, uma única roupa, não tem o celular que os crentes ocidentais têm, não tem a TV que eles têm, não tem o carro que ele tem, não tem as coisas que ele tem, e ele não vive a mediocridade dessas demandas, ele é plenamente realizado em Cristo. Sabe por quê? O Espírito Santo é suficiente. Então, primeiro, busque a palavra, receba a orientação, a doutrina expressada e clame pelo Espírito Santo. Paulo, em Tessalonicenses, diz: olha, não torne extinto o Espírito Santo. Ele não está falando sobre manifestações ou coisa. Ele fala assim, Tessalonicenses, ele diz: não torne, não extingais o Espírito. Sabe o que ele está dizendo? Sem o Espírito Santo você vai ser triste, muito triste, deprimente. Porque o discurso do Evangelho é até bonito, mas não tem, falta um estupim, falta alguma coisa. Não tem algo aqui dentro que opera uma obra sobremodo muito mais excelente do que a minha capacidade cognitiva, articulatória de tentar cumprir a palavra. É algo dentro de mim. O Espírito Santo é real. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O Espírito Santo de Deus é real. Ele é real, ele é magnífico, ele pode transformar o interior do homem, ele é sublime. Sem esse Espírito Santo você não é nada. Olha, imagine o número 1 bilhão, imagine esse número, 1 bilhão, você tem um monte de zero, não é assim?
Quanto mais zero eu colocar do lado de lá, não vai ficando maior o número? Vou colocando cada mais zero ali, ele vai só, né, para o lado direito dele, ele vai aumentando. Agora, se eu tirar um da frente, o que isso vira? Então imagina que eu tenho um número de 1 trilhão, e eu só estou colocando zero, ele está ficando, aí eu vou e tiro um da frente, o que eu tenho? Zero. O Espírito Santo é o 1. Sem ele, você é um zero. Sem ele, você é um zero. Eu posso pregar, eu posso falar das coisas que li, das coisas que entendi, das coisas que eu quero que você entenda. Eu posso ser um bom teólogo, parafrasear os textos, eu posso articular, ter uma boa homilética, uma boa exegese, uma boa hermenêutica e todas essas coisas que a ciência da interpretação carrega. Se eu não tenho é um monte de zero, é 1 bilhão de zero. O Espírito Santo é tão fundamental na sua vida como o número 1 é para 1 bilhão. Aquilo que as pessoas tratam de forma insignificante, ou que distratam até a pessoa do Espírito, o respeite, o trate com respeito, o invoque como teu Senhor, para que possua a sua vida, para que você seja alguém no reino de Deus. Você depende do Espírito, e não há alegria sem o Espírito Santo. Olha para você ver, sem o Espírito Santo, os discípulos, quando Jesus morreu, se escondeu. Depois, com o Espírito Santo, no livro de Atos, capítulo de número 4, eles estavam regozijando por ter apanhado. Ou seja, sem o Espírito, estava com medo de apanhar. Com o Espírito, eles falaram assim: você viu o tamanho do corte? Olha aqui, ele me bateu, foi com osso. Aquilo lá era osso, não era possível? Olha o tamanho do corte. E eles, gente, está profundo, hein? E eles se alegraram. E aí, o que nós vamos fazer? Aí eles disseram que nos proibiram de pregar, né? O que eles começaram a fazer no outro dia? Porque tinha uma gente que no dia de Pentecostes os visitou e possuiu o coração e o entendimento deles, e a vida deles dependiam daquilo. Eles tinham uma alegria, eles apanhavam e regozijavam. Ou isso é loucura, insanidade, ou isso é a pessoa de Deus num corpo que não resiste tão grande glória e se alegra. É real. A alegria de Deus é real. Alegre-se na palavra de Jesus Cristo. Eu vos digo essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Alegre-se na doutrinação dos pregadores dos apóstolos, que eles dizem assim: eu estou escrevendo, no meu caso, eu estou pregando para que o vosso gozo se realize. Também se alegre no Espírito, clame a Deus para que te encha de um Espírito que transborde, de tal maneira que aonde abundou o pecado, superabunde a graça de Deus. Traz de volta a alegria da salvação. Também outra coisa, Salmo 68. Salmo 68. Salmo 68, verso de número 3. Alegraram-se os e regozijaram na onde? E folguem de quê? De alegria. Olha o que ele está dizendo. Que os justos se alegram e se regozijam na onde? Na presença de Deus. Olha, eu vou te dizer uma coisa: se eu recebesse uma viagem hoje, eu ia ficar muito alegre. Imagina, eu chego para você e te dou 2 passagens para você ir para o Porto de Galinhas, com tudo pago. Você ia ficar feliz? Alegre? Uma semana, com tudo pago? Você não ia gastar nada. Eu queria estar hoje, por exemplo, viajando. Tem muitos irmãos que estão viajando. Uns realmente foram para alguns lugares, outros estão viajando na ideia de não estarem aqui, né? Mas muitas pessoas viajam, e é uma alegria viajar, não é? Olha, tem muitos anos que eu não viajo, mesmo.
Última viagem, estava lembrando essa semana que a última viagem que eu fiz com a minha família mesmo, para algum lugar, Porto Seguro, a Heloísa era bebezinho, criancinha, pouco teve, sei lá, 3 anos, enfim, não sei. A menina hoje tem 13 anos, 10 anos. 10 anos que eu não viajo. Às vezes vou para o interior, para a terra da minha esposa, mas uma viagem programada para algum lugar que você fala assim, estou indo para tal lugar, viver uma experiência de viagem, não tem. Mas é bom ou não é? Não é bom viajar? Aquela ansiedade que dá uns dias antes na ida, né? O irmão Moreira foi para Malta. Poxa, olha que coisa, né? Mas a família, poxa, uma experiência maravilhosa. Alguns nem saíram de Minas até hoje. Mas é bom, é uma coisa gostosa. Outros, quando a alegria, né? Às vezes você compra um negócio na Shopee, gente. Quando você vê o cara batendo na porta, você sai que nem um pinche atrás do dono. Se tivesse rabo, ia balançando, não é? O cara quer uma assinatura, você fala assim, não, eu te dou até um beijo se você quiser. Ele só quer uma assinatura no papel, mas porque chegou o pacotinho, né? Assim, tem gente que compra só para chegar. Eu lembro de uma história de um cara que na época, antigamente, não tinha esse trem de entregar coisas, mas as pessoas recebiam carta pelo correio, né? Poucas pessoas lembram disso, mas antigamente chegava carta pelo correio, hoje só chega cobrança. Mas antigamente alguém escrevia, sabe que essa pessoa, ele gostava tanto da emoção do carteiro chegando, que ele escrevia para ele mesmo. Ele escrevia só para ver o carteiro chegar e chamar o nome dele e colocar lá. Mas não dá uma alegria? Coisas bobas, alegria de um negocinho da Shopee, que quando você vai ver, você comprou, como eu vi na internet, o cara era para comprar um banco, chegou um banquinho. Mas a pessoa está alegre de comprar alguma coisa, uma viagem. Mas aqui está dizendo sobre a alegria ser na presença de Deus. Você comprou lá, sei lá, você comprou, um sapato, comprou uma camisa, comprou uma bijuteria, comprou um relógio. É uma coisa insignificante. Daqui a alguns meses pode descolar, quebrar, mas não dá uma emoção quando vem? Não dá? Agora você imagina o teu Criador, aquele que se levantou do trono, se manifestou em carne, habitou entre nós para justificar o homem pecador, e Ele vai nos colocar com Ele no seu trono, do lado dEle. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Qual deveria ser o anseio? A alegria que deveria nos mover. Ele já está à porta. Mais cedo ou mais tarde nós o encontraremos. Não é com o cara do Mercado Livre. Não é com o cara da Amazon. É com o nosso Criador, dando o selo da nossa definitiva promessa. Ele vai bater na nossa porta e dizer, servo bom e fiel. Deve ter uma alegria, uma expectativa, alguma coisa deve nos chamar a atenção. Ele diz, veja os sinais, veja o clima, veja as estações, veja como são as árvores. Esses são sinais para você que eu estou chegando. Deveríamos ter a grande alegria na presença de Deus. Então, olha, você precisa ter a palavra do nosso Senhor, precisa ter a exortação e a admoestação apostólica, você precisa ter o Espírito Santo e ter o anseio de encontrar com aquele que bate na porta. Ele virá, vai enxugar toda lágrima. Já parou para pensar? Ele vai enxugar toda lágrima, toda dor, toda tristeza acabará, toda angústia. Nós estaremos envolvidos estaremos em plena explosão existencial, envolvidos na majestade de uma glória eterna, confundidos nele, aonde ele começa, aonde nós terminamos, não há mais distinção, há uma profunda conexão existencial gloriosa. Imagina, já teve aquela alegria no coração só em pensar em Jesus? Agora você imagina introduzido no teu Criador, imagina o que é isso, a glória divina. Salmo 35,
Salmo 35. Verso de número 9. Olha o que diz: a minha alma se alegrará em quem? E alegrar-se-á no quê? A minha alma se alegrará no? Alegrar-se-á no quê? Na sua salvação. Maria repete essas palavras. Maria repete essas palavras, ela salmodia exatamente esse texto. Ele está dizendo: minha alma se alegra no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Como que nós podemos ter alegria? É sobre em que nós estamos focados. As frustrações da vida, elas vão vir em todo tempo. Mas a grande questão é a ótica, é por que lente, por onde teu olhar está indo. As Escrituras dizem: se teu olho forem maus, todo o teu corpo, para onde você está olhando? Aqui é a grande definição. A minha alma se alegra no Senhor. Mas se alegra exatamente no quê? Na sua salvação. Como retornar a alegria desta salvação? O salmista está dizendo: olha, eu tenho alegria no Senhor e na sua salvação. Agora eu quero dizer da última, a derradeira coisa, a final, que você precisa estabelecer para ter alegria. E nenhuma dessas que eu estou dizendo é negociável, nenhuma. O Salmo de número 51, no verso 12, ele vai dizer o que nós lemos, nosso texto inicial, Salmo 51, 12. Ele diz assim: torna a dar-me o quê? E sustenta-me com o Espírito. Ele está dizendo: dá-me novamente a alegria da salvação. A última coisa é o contexto do Salmo. O contexto do Salmo, sabe o que é? Vamos dizer todo mundo junto? 1, 2, 3. Mais uma vez. Arrependimento. O salmista diz: olha, enquanto eu me calei, apodreceram os meus ossos. Não é isso que ele diz? Olha o Salmo aqui de número 32. Olha o que ele diz, o verso de número 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava. Vamos aqui, o verso 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo. Verso 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor, ou seja, o meu ânimo, a minha dedicação, se tornou em sequidão como se fosse uma estação com falta de chuva. Olha, ele está dizendo: enquanto eu calei os meus pecados, eu comecei a apodrecer por dentro. Deixa eu te dizer uma coisa, preste muita atenção. Muita da tristeza dos crentes são pecados não confessados. Vou dizer de novo. Muito da profunda tristeza que toma coração de crentes, que creem que Jesus morreu, creem que Jesus ressuscitou, creem que Ele é o único Salvador, creem na Bíblia, creem na vida eterna, mas são tristes, incondicionais, e que não conseguem, e parece que nadam ao contrário. Quando eles acham que estão subindo para o topo, eles estão descendo para o fundo. Muita da tristeza cristã, pecados não deixados e não confessados. Eu não digo todos, eu disse os outros, as frustrações da vida, a vida toma, o sufoco do dia a dia, tudo isso. Mas aqui ele está dizendo: porque, verso 4, porque de dia e de noite a tua mão o quê?
e o meu ânimo, ou meu humor, se tornou como um dia de estiagem. Verso de número 5, confessei-te o quê? E a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Porque, pelo que todo aquele que é santo, o que ele faz? Ora a ti, há tempo de ti, o quê? Poder achar, até no transbordar de quê? Estás a ele, estas a ele o quê? Chegarão. Olha, ele está dizendo que o choro, o pranto de um homem, de uma pessoa que confessa os seus pecados, um homem arrependido é alegre. Uma mulher arrependida é alegre. É uma satisfação, porque, irmãos, não tem sensação melhor do que ser perdoado. É tão realizante saber que Deus olhou para mim e disse: esta culpa não lançarei mais sobre ti. Vá e não peques mais. Ser perdoado pelo Senhor é a coisa maravilhosa. Volta no Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo de arrependimento. É um salmo que ele clama regeneração. Ele, no verso de número 10, ele diz: não quero ter mais o mesmo coração. O verso 11, ele pede para não ser abandonado. O verso 7, ele pede para ser purificado. Verso de número 8, olha o que ele diz: faz-me ouvir júbilo e para que gozem os ossos que tu... Poxa, ele moeu. E agora ele pede alegria. O salmista Davi estava querendo ser perdoado, e ao pedir isso, o verso de número 11, ele diz: não me lança fora do quê? E não tires de mim o teu... Torna-me da alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário. Ele diz: olha, me dê alegria de novo. É um som arrependido. Então, você precisa ouvir as palavras do Senhor Jesus, dar atenção à exortação e orientação da pregação apostólica e essa do púlpito. Você precisa ser cheio do Espírito para se alegrar. Você precisa se alegrar exclusivamente na expectativa da presença de Deus. E você precisa se alegrar em arrependimento para perdão. Um arrependido, ele é feliz, porque as pessoas... Lembra do ladrão na cruz? Lembra-te de mim, quando entrares no teu paraíso. Hoje Jesus diz: olha, hoje mesmo, tu estarás comigo no meu paraíso. Você viu ele murmurar depois? Eu estou morrendo, ó vida, ó céus. A alegria tomou conta do coração dele. Ele continuou sendo sacrifício naquele lugar, ele continuou sendo morto, ele estava sendo assassinado, a mão, o pé, ele estava sendo perfurado, aquele ladrão estava sendo torturado, mas ele teve a alegria da salvação. Pedro, Estevão, lembra de Estevão, a alegria da salvação. Ele pede perdão, ele ora por aqueles que estavam apedrejando ele. Ele vê os céus abertos, ele morre triturado na rua, destroçado. Sem contar os homens na história que serviram de fogo, comida para leão. Crentes como eu e você, que leram o mesmo Evangelho, que receberam o mesmo Jesus, que receberam o mesmo Espírito Santo, sofreram mortes escandalosas, torturantes e sofredoras. E há relatos em que eles cantavam enquanto morriam. Eles estavam servindo de tocha humana, e não havia gritos de pavor ou de medo, mas hinos, louvores saíam de suas bocas. Como não lembrar de Paulo e Silas da prisão,
que estavam algemados em pé, sem oportunidade de ir ao banheiro, sem ter comida, sem ter nada, torturados ali, mãos e pés atados, tendo que dormir, folgando sobre o próprio baço e cortando os pulsos, uma situação torturosa, e eles começam a cantar louvores a Deus. Se você não tivesse o meu testemunho de um possível caminho de alegria, você já tem o testemunho daquilo que diz em Hebreus, no capítulo 12, nós, rodeados por uma tão nuvem de testemunhas, como os homens que viveram na fé e tiveram a alegria da salvação. Então eu vou te dar um caminho para você sair da tristeza. Administre uma busca ao Senhor. As Escrituras dizem: batei, abre-se-vos-á, buscai e pedi. As Escrituras também vai dizer que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Também diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando? O Senhor, o Emanuel, está ao nosso redor, buscando e desejando nos dar alegria de sua salvação. Ele vira e fala assim: Elielto, eu não te quero triste, sufocado pelos seus problemas. Tenha tristeza pelo pecado, tenha tristeza pela desobediência, mas não se sufoque em tristeza pela vida, para que você não tenha mais alegria na minha salvação. Deixa eu ser suficiente. Pense no que eu te dei. Quem era você? Um verme desnecessário. Alguém que poderia ser exterminado nem necessariamente era preciso eu dizer alguma palavra. Eu poderia te eliminar, te colocar numa prisão eterna. Você, um verme insignificante. Eu, há 2000 anos atrás, enquanto eu estava no Calvário, eu pensei, o meu coração, o meu ânimo estava voltado àquilo que foi projetado em você antes que você existisse. Isto é a minha graça, a minha eleição, isso tem que te dar gozo. Irmãos, Ele me elegeu antes da fundação do mundo. Sabe o que é isso? Antes que as partículas se colidissem, antes que o vácuo fosse preenchido, antes que houvesse atmosfera, antes que houvesse o universo, antes que houvesse constelações, Ele projetou a minha herança, a tua herança. Isso soa triunfalista, mas não é. Isto é promessa da nossa salvação garantida em Deus, e isto deve ser a nossa alegria. Eleição não deve ser perturbação daquela ideia de sou ou não sou, oh Deus, oh, sou vivo, oh, sou salvo. Não é, a eleição não é uma perturbação, é uma garantia. Eu tenho certeza que não por méritos meus, Ele vai bater a porta, vai me chamar, e hoje o meu coração tem muita alegria com isso. Então eu não estou aqui para julgar as suas tristezas, nem desmerecê-las, e nem condená-las. Eu estou aqui para dizer: tem um caminho para que o teu gozo seja completo, e a sua satisfação preencha a tua alma e te transborde um rio para a eternidade. Fique de pé.